Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje nós vamos fazer um grande mergulho em nossa partilha, buscando compreender não o conteúdo das nossas possíveis crenças, mas a estrutura dessas crenças. Como nós concebemos a realidade espiritual? Será que a nossa realidade espiritual, ou a nossa percepção espiritual, ela é condicionada por um certo padrão que vem da nossa própria cultura, da nossa própria tradição ocidental, e que nos faz ver de uma forma que talvez não seja exatamente a forma em que Sananda Jesus viu e propôs que nós pudéssemos ver. Nós precisamos ser muito flexíveis e condescendentes para aceitar que talvez uma possibilidade nós tenhamos uma didática de percepção que não nos faculta a verdadeira espiritualidade e que isso é um legado da nossa cultura, da nossa formação religiosa, dentro daquilo que é comum aos três grandes ramos religiosos do Ocidente, que, aliás, tem uma matriz comum, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três grandes religiões ocidentais, elas têm algo em comum, que as caracteriza e as determina. E, sendo assim determinada, elas nos determinam a ter uma maneira de olhar para o divino que talvez não seja a maneira como Sananda Jesus pediu que nós olhássemos. Então, nós vamos tentar explorar isso de uma maneira muito consciente, servindo para nós como base de reflexões e avaliações, pois que há grande possibilidade de nós percebermos que sim, algo esteve errado ou equivocado nisto que foi chamado de cristianismo ocidental. Não os ensinamentos de Sananda Jesus, mas isso que nós entendemos, aceitamos e cultuamos como cristianismo. Então vejamos. O tema da partilha de hoje é a enteogenia. Essa palavra é muito bonita e muito especial. E ela foi reavivada no planeta, particularmente no Ocidente, a partir da década de 70, por um grupo de pesquisadores, né, que entenderam, ao estudar plantas e alguns produtos que alteravam a consciência, que naquela época eram chamados de psicodélicos, né, ou a psicodelia. Então eles perceberam que algumas substâncias, na verdade, elas produziam algo que não era exatamente uma alucinação. Por isso que eles retiraram dos seus trabalhos
todos cientistas, o termo alucinógenos. E trouxeram justamente este termo, enteógenos. Mas entender isso é entender a estrutura das nossas próprias percepções. E o principal, entre esses pesquisadores notáveis, foi um pesquisador chamado Gordon Weisman. Foi Gordon Weisman que cunhou esse termo, trouxe esse termo em 1979, em substituição a essa palavra alucinógena, aplicada a certas substâncias que vinham de certas plantas, que eram tidas como plantas de poder por tradições ancestrais, por povos nativos em todas as partes do mundo. Só que essa palavra, ela traz muito, revela muito mais do que somente essa percepção em relação a isso que era chamado de plantas de poder. Porque o termo enteógeno ou enteogenia, ele vem, né, ele tem como etimologia enteos genia. En significa dentro. Theos significa Deus. Genia significa criar ou criar. Então, o que é enteogenia? Significa criar Deus dentro. Veja, não é uma palavra qualquer. Mas nós, ocidentais, todo o nosso processo religioso, ele não é enteógeno. Esse é o ponto que precisamos perceber. As nossas tradições religiosas, elas são exoteógenas. O que é a exoteogenia? É o contrário da enteogenia. Se a enteogenia é criar Deus dentro, ou perceber Deus dentro, a exoteogenia significa a percepção de Deus fora. De Deus como algo que não está em mim, que não sou eu. Está fora. Exoteogenia. Deus que se cria fora. Então, toda a nossa tradição cristã ocidental, não só a cristã ocidental, mas a islâmica ocidental, como a judaica ocidental, ela é exoteogênica. Ao passo que as escolas de ensinamentos iniciáticas dentro do próprio Ocidente, incluso a gnose, e também todas as tradições mais profundas orientais, pegando do budismo, a tradição védica, né, as escolas do yoga, o próprio sufismo dentro do islamismo, eles são enteógenos. Ou seja, eles fazem um movimento de perceber e fazer revelar Deus dentro. E isso talvez seja o divisor entre as possibilidades dos caminhos espirituais. Embora existam muitas escolas religiosas, muitos caminhos espirituais, o que realmente separa os caminhos espirituais não é em que eles acreditam, é em como eles acreditam. Para ser mais específico,
é o lugar que eles situam a percepção. Se situam a percepção dentro ou se situam a percepção fora. O que o cristianismo ocidental nos legou? E precisamos entender que essas crenças presentes naquilo que chamamos de cristianismo, pouco tem a ver com os ensinamentos de Sananda Jesus. Quem começou a construção desse edifício chamado cristianismo foi Paulo. Paulo não conheceu Sananda Jesus. Ou seja, tudo que ele absorveu de Sananda Jesus foi de segunda mão, através de alguém. E Paulo, ele começou a elaborar um contexto de um processo salvacionista que vinha de uma sustentabilidade pela fé. Fé em quê? Fé em um ser, em uma entidade. Lembre que Paulo é judeu, então ele foi acostumado, era algo cristalizado nele a crença em Yahvé, e aí passa a identificar Jesus como filho de Yahvé, que Jesus falava do seu pai. Então a fé era direcionada a esse ser externo, que é, a priori, o Criador do mundo, Yahvé, né? E a salvação se justificava pela fé. A justificação pela fé. Ou seja, você precisa acreditar, ter fé, né? É o famoso, aceita o Cristo e você será salvo. Mas precisamos perceber que isso é uma construção que começa a partir de Paulo. Sananda Jesus não elaborou essas percepções. E eu peço aos senhores que, se possível, mergulhem dentro dos evangelhos e vejam que ele não elaborou esse tipo de percepção. Depois de Paulo, né, veio a consolidação desse edifício chamado cristianismo por quem? Por Constantino, que era um imperador romano, que esse sabia muito menos ainda dos ensinamentos de Sananda Jesus. E ele fez essa conversão para o cristianismo muito mais como uma estratégia para a manutenção do poder romano, uma vez que não mais conseguia manter o império pelas armas. Então, ele percebeu que poderia fazê-lo pela crença, por um princípio de crença hegemônico que congregasse todos. E ele viu a força do cristianismo nesse sentido, ou dos cristãos. Então, foi Constantino quem lançou as bases fundamentais de tudo isso que nós cremos até hoje, dentro da tradição da Igreja. No Concílio de Nicéia, no ano de 305, ele traz elementos que pouco que Sananda Jesus havia dito ou contemplado, como, por exemplo, a própria deificação de Jesus. Ali Jesus se torna Deus. Então ele já não é mais um ser consciencial ou alguém que atingiu uma consciência crística, ou mesmo uma entidade divino de planos muito elevados que se manifestou na condição humana na Terra. Não importa. O que era preciso ser feito é que as pessoas vissem Jesus como Deus. Porque era preciso que o homem que estava no centro dessa nova religião fosse Deus. Porque isso significa poder. Como você vai questionar Deus?
toda a estrutura passou a ser não mais uma estrutura consciencial gnóstica, mas sim uma estrutura ritualística de devoção e rendição a uma entidade que não é você, que está fora de você, gerando nas pessoas um princípio de culpabilidade. Aí vem o dogma do pecado original, para justamente as pessoas se sentirem em débito com esse ser, nascer já devendo, porque nascem do pecado original, e há todo um princípio de apequenamento da condição e consciência em nós. Para quê? Para que nós ficássemos subservientes àqueles que detinham o poder religioso. A partir dessas concepções, foi estabelecido que não haveria salvação fora da igreja, fora daqueles que eram os representantes de Deus na Terra. Então passou a existir representantes de Deus, procuradores de Deus. Que coisa mais esquisita, né? E eles eram tão poderosos que eles poderiam perdoar os pecados, né? Levar uma pessoa para o céu através de uma extrema unção. Enfim, tudo isso nós precisamos perceber que foi uma construção deliberada e que essa construção que nós acreditamos até hoje, ela foi nos distanciando do nosso centro, da nossa percepção enteógena e nos colocando, nos fixando numa percepção exoteógena. Entendem isso? Que isso aconteceu com todos nós? Então, o que nós temos hoje no Ocidente, com as três grandes religiões do Ocidente, nós temos um exoteísmo e não um endoteísmo. Quanto nós sabemos, quer dizer, nem todos sabem, mas deveriam saber, que Sananda Jesus, ele era endoteísta, ele não era exoteísta. E qual a diferença entre exoteísta e endoteísta? O exoteísta, ele acredita que existe essa criação imperfeita, homens pecadores, existe um Deus que está lá no céu, despoticamente controlando a vida de todos, agraciando ou punindo. Então, por isso, você deve a obrigação de adorá-lo. Porque se você não bajular esse Deus, você não vai entrar nas graças dele. Então você adora Deus não é porque existe um sentimento verdadeiro, e sim porque você tem medo. Porque você sabe que se você não adorá-lo, você pode ser punido. Hein? Então, o que se criou foi o princípio do temor e não o princípio do amor. Olhem isto, porque isto é real. Tanto que até hoje se fala abertamente sobre o temor a Deus. O que é temor a Deus? É temer, medo de Deus. Temor significa medo. As pessoas foram educadas a ter medo de Deus. Temer a Deus. Todos falam sobre temor a Deus. E temor a Deus significa, não é devoção no sentido puro do termo. Temor a Deus significa ter medo. Medo de quem? Dessa entidade.
que embora todos digam que ela é amorosa, puro amor, misericordiosa, mas todos têm medo porque sabem que ela pode castigar, ela pode punir, ela pode, inclusive, te colocar no inferno, para um sofrimento eterno, sem fim, sem misericórdia, sem redenção, onde você vai sofrer, ser castigado constantemente para a eternidade. Que tipo de Deus é esse? Se esse Deus existe e é mesmo assim, eu me declaro publicamente ateu. Porque não dá para aceitar uma concepção dessa. Então veja a que extremos, aonde fomos levados com esse exoteísmo. Ao passo que Sananda Jesus não era exoteísta, ele era endoteísta. O que significa ser endoteísta? Significa a percepção de que o reino está dentro de ti. Que o céu é uma condição consciencial. E que a centelha de Deus mora em mim. E que eu sou Deus. Por isso que Sananda Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Nesse sentido de unidade, desse princípio consciente que somos, com o princípio consciente totalitário. É o princípio da unicidade. Tudo é Deus. Se eu faço parte do tudo, logo eu também sou Deus. Mas não é assim que as pessoas construíram as suas crenças a despeito de Jesus. Traindo, talvez, aquilo que era mais fundamental para Sananda Jesus, que era o despertar interno, que era o caminho para dentro. Tanto é verdade que Jesus, no começo da pregação dele, logo depois do batismo no Rio Jordão, ali no Evangelho de Mateus, é dito que ele passou a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Que foi uma tradução abusiva, perversa, porque, na verdade, foi traduzido por arrepender, o que, no original grego, isso foi feito por São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I. Então, São Jerônimo, quando fez a Vulgata, ele traduziu, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quanto o original grego está falando de metanoia. E metanoia não significa arrependimento. Metanoia significa meta, além, transformar. Nous significa inteligência, consciência. Então, metanoia significa transformação da consciência, ou mudança da percepção. O que Sananda Jesus queria dizer com metanoia? Se você mudar a sua percepção, você encontra o reino. Porque o reino não está distante, o reino está próximo, ele está dentro de você. Você só não está no reino porque você não está percebendo quem você é e onde está o reino, a condição do reino, porque está em você mesmo. Esse é o sentido de proximidade. Próximo no sentido não temporal, está próximo no sentido localizacional, porque está dentro de nós. Há algo mais próximo do que aquilo que em nós mesmos esteja? Não há nada mais próximo. Então veja como a perversão vai se graçando, vai se multiplicando, a ponto de metanoia virar arrependimento. Então, por isso que nós precisamos agora fazer o caminho contrário. Caminho contrário. Todas as tradições religiosas, elas se tornaram institucionalistas. E o endoteísmo, ele não é institucionalista, ele dispensa as instituições. Ele não precisa de instituições, porque
dentro do princípio enteógeno, você percebe dentro de você mesmo. Então, o templo é você mesmo, o templo não está fora. Então, dispensado está todos os igrejismos, todos os institucionalismos. Mas claro que isso não podia ser aceito, porque isso tira o poder de quem quer ter poder, tira o domínio de quem quer ter domínio. Entendem a perversidade disso que foi construído? Dizem que quando Sanando Jesus estava fazendo as suas preleções ali na Palestina, tinha 2 demôniozinhos que ficavam acompanhando ele. Um demônio-chefe e um subchefe. E o subchefe ficava toda hora para o demônio-chefe. Chefe, nós precisamos destruir esse cara é muito perigoso. Esse cara vai destruir a nossa obra. Ele vai destruir o nosso domínio no mundo. E o demônio-chefe falava, calma, calma, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. E toda hora o subdemônio falando, chefe, esse cara é muito poderoso, ele está ensinando coisas muito perigosas, vamos destruir esse cara. E o demônio-chefe falava, calma, calma, nós não precisamos destruir nada. Deixa que ele se vá, quanto ele for, nós vamos fazer apenas uma pequena inversão da percepção nos homens. Nós vamos fazer com que os homens olhem para fora, em vez de olhar para dentro. E enquanto os homens estiverem olhando para fora, não se preocupe. O nosso reino aqui na Terra está garantido. E é. Embora isso seja apenas uma historinha, é exatamente o que aconteceu. Então, esse princípio da enteogenia, inclusive, ela vem das tradições espirituais mais antigas da Terra, quando esses povos, chamados primitivos, que aliás de primitivos não tem nada, né, eles usavam certas substâncias, certas plantas, que produziam o despertar desse Deus dentro, ou dessa concepção, ou dessa percepção de que tudo que era sagrado e divino, na verdade, estava dentro delas mesmas. Nós sabemos que a tradição xamânica é a tradição mais antiga do planeta. E o xamanismo, na sua acepção mais pura, nada mais é do que você trazer Deus para dentro de você através dos elementos da natureza. Você usa a natureza para trazer Deus para dentro de você mesmo. Daí vem a tradição do uso de certas plantas, né, que hoje são chamadas de enteógenas. Graças a esse pesquisador, Gordon Weisman, que cunhou esse termo para fazer ver que nessas plantas, na verdade, não são alucinógenas, elas são enteógenas. Então, ela se tornou um instrumental, essas plantas sagradas se tornou um instrumental que está sendo resgatado pela nossa humanidade para que nós possamos fazer essa viagem de volta para dentro. Uma vez que nós fomos tão adulterados, tão distanciados da verdade por essas percepções exoteístas, que nós precisamos, a humanidade precisa, por vezes, dessas substâncias sagradas que permite
recondicionamento consciencial para você perceber aquilo que você não percebe ordinariamente. Isso é uma substância enteógena. Talvez as substâncias enteógenas mais conhecidas aqui, embora ela exista em todos o planeta e todas essas tribos da África, os povos nativos de todas as regiões do planeta, antes do processo civilizatório, eles conheciam e usavam essas plantas, né? As mais conhecidas aqui no Ocidente, talvez seja o peiote, né, que ele vem de um tipo de cactus, e que foi muito comum na tradição dos maias, dos astecas, né? E ali o princípio ativo é a mescalina. Então, a mescalina é um indutor de consciência, ela é uma substância enteógena. Enteógena por quê? Porque faz ver Deus dentro. É literalmente isso que significa, né? Na verdade, nem é dos maias, dos astecas, é dos toltecas, que os toltecas são anteriores. Toda essa matriz vem dos toltecas, né? Quem quiser conhecer um pouco sobre o poder dessas plantas, leiam as obras de Carlos Castaneda, Erva do Diabo, Viagem a Ixtlan, O Segundo Ciclo de Poder, O Feitiço da Águia, enfim, todo esse ciclo de livros onde essas substâncias enteógenas provocam o despertar. Também nós temos o, o cogumelo, né, que tem o princípio ativo da psilocibina. Inclusive, a psilocibina ela está sendo estudada por grandes pesquisadores, grandes neurocientistas, que estão usando doses reduzidas ou doses muito bem ministradas para tratamento de transtornos mentais, psíquicos muito graves, com grandes resultados. Então, a psilocibina é essa substância que vem do cogumelo, que também foi usado pelos povos, né, ancestrais nativos nos seus rituais, né, sagrados para a percepção do Deus dentro. E talvez aquela que está mais propagada, que está mais em voga, é justamente a ayahuasca, né? E a ayahuasca, ela tem como princípio ativo o DMT, né, que é a dimetiltriptamina. A dimetiltriptamina é a substância mais ativa dentro da ayahuasca e que produz esse estado que é um estado de percepção. Por isso que o Santo Daime chama de miração, porque não é uma alucinação, é uma percepção de você mesmo usando certas figuras simbólicas ou certas visões ou percepções para dialogar com o seu ser mais profundo. Mas essas plantas sagradas, elas estão querendo nos ajudar a chegar onde nós esquecemos como chegar por nós mesmos. Porque o ideal é que você não necessite de nenhum indutor. Seja ele qual for. Que você aprenda o caminho de volta para a sua própria casa. Que você possa perceber que o Deus que você busca está dentro de você, não está fora.
que você consiga ver a verdadeira natureza do seu ser, fazendo esse processo de olhar para dentro, de mergulhar profundamente no seu ser. E é interessante, falando dessas plantas de poder, ou essas plantas sagradas, ou essas plantas enteógenas, porque são plantas enteógenas, ou substâncias enteógenas, nós vamos ver isso presente lá nos Vedas. Poucas pessoas sabem que lá na origem dos Vedas, ou lá na origem dessa cultura do yoga, né, que nós não sabemos de onde vem, nós só sabemos historicamente que quando os indo-europeus desceram para o subcontinente indiano, ali eles já encontraram, né, uma cultura espiritual religiosa, né, e eles se fundiram a essa cultura, e toda a tradição védica vem a partir dessa fusão. Mas ninguém sabe de onde veio esses ensinamentos milenares que são transmitidos até hoje. A maioria dos antigos rishis acreditam que vem direto do mundo espiritual. E nós também acreditamos, né? E aí poucos sabem que houve um período, muito antigamente, em que existia, ali na cultura védica, uma planta, uma substância que era usada nos rituais, muito semelhante à ayahuasca ou a psilocibina com cogumelo, ou a mescalina, que era chamada de soma, né? E acredita-se que esse soma tenha desaparecido da Terra. Então ninguém sabe exatamente qual é essa substância ou qual é essa planta, mas existem as narrativas sobre o soma. Inclusive no Rig Vedas, se vocês pesquisarem o Rig Vedas, ele está falando do soma. E o soma é ali tido como o néctar ou a planta de Deus. Porque quando você fazia uso do soma, você via o mundo espiritual, você via Deus. Só que o soma desapareceu. É interessante isso. É muito interessante. E aí eu vou fazer uma outra correlação. O soma, ele não era tido apenas como uma planta sagrada, ou uma substância enteógena. O soma, na tradição védica antiga, ele era tido como um deus, ou uma deidade, uma divindade. Então ele era como se fosse um ser divino que se manifestava na forma da planta ou da substância, né? Por isso que ele era chamado também de Somarádia. Rádia significa rei, ou seja, o rei Soma, Somarádia, que foi diretamente associado ao princípio lunar. Por que o princípio lunar? Porque ele trabalha com as nossas sombras, trabalha com a nossa parte escura, né? Com aquilo que é inconsciente, com aquilo que é subjetivo. Isso simboliza a Lua. Então, ele era associado à Lua. Então, ele era associado e passou a ser regido por Chandra. Chandra é a Lua, né? E aí, quando vocês olham para o Senhor Shiva e olham para os cabelos de Shiva, além do Gangamá, né, do rio Ganges que bate na cabeça dele, que às vezes aparece simbolizado, o que vocês veem sempre nos cabelos, no alto da cabeça de Shiva, no emaranhado dos seus cabelos? Uma lua minguante. E o que simboliza essa lua minguante? Chandra. E o que Chandra representa? O Somarádia. Ou seja,
a substância enteógena que te desperta o Deus dentro. Percebem as correlações? Existe uma outra tradição que vem da Índia, que não pertence só à Índia, e que poucas pessoas entendem a natureza dessa tradição, que é a tradição mântrica, os mantras. Na verdade, um mantra é um princípio vibratório enteógeno, porque o mantra ele foi cunhado para fazer despertar o Deus dentro. Então, ele é um princípio vibratório sonoro enteógeno. E poucas pessoas entendem por que uma pessoa, quando recebe uma iniciação de um mestre, ele recebe um mantra. Tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir o que vão ouvir agora. Quando você vivencia algum êxtase espiritual, algum momento sublimado, e você recita o seu mantra pessoal. Por isso que é importante que você tenha o seu mantra pessoal. Você recita o seu mantra pessoal, você associa todas as vivências e sentimentos mais sublimados e elevados ao mantra. Então, o mantra, ele funciona como um catalisador das vibrações mais elevadas que você vai experienciando ao longo da vida. E mesmo quando você usa o mantra e ele te induz a um estado de elevação, essa elevação, ela vira uma frequência presente neste mantra. Olha o poder disso. Então, por isso que o mantra é uma frequência sonora enteógena. E qual é o grande segredo disso? Que quase ninguém conta. E que os mestres estão começando a contar agora. É que quando você parte desse mundo, todos aí estão cientes que vão partir desse mundo, né? Que ninguém vai ficar aqui. Quando você parte desse mundo, isso é real. O último pensamento e o último sentimento que você tem determina o lugar para onde você vai. Por isso que lá no Bhagavad Gita, Krishna diz, aquele que morre em trevas acorda no mundo espiritual em trevas. Aquele que morre em luz acorda no mundo espiritual em luz. Só que o momento da morte é o momento de... A vida, ela é dispersiva. A morte é convertida. Ela converge tudo para um ponto só. Então, ela é muito intensa. Então, vai vir na hora da morte aquilo que você mais cultivou na vida. E é isso que vai determinar o seu futuro lá no mundo espiritual. Então, como você trabalhou o seu mantra pessoal a vida toda, ele está impregnado da frequência divina. E quando você está deixando esse mundo, você recita o seu mantra pessoal, podem ver todos os mestres desencarnando, eles estão recitando o mantra. O que acontece? Toda a frequência acumulada nesse mantra, todos os seres de luz que estão associados a esse princípio, vêm te resgatar e você vai para os reinos celestes. Você nem passa pelo umbral. Aliás, descartem essa visão de umbral. Então, o mantra também é uma frequência enteógena. E poucos sabem disso. Então, é muito importante que você tenha o seu mantra. Em todos os momentos, você lembre de recitá-lo. Porque isso vai impregnando em você. Isso vai se tornando parte do que você é. Você ter um mantra é como você tomar ayahuasca todo dia.
sem precisar de substância alguma. Fazendo aqui, nós sempre gostamos de fazer um paralelo, já que estamos falando de mantra, sempre gostamos de fazer um paralelo com o mantra que o Felipe traz todos os dias, todas as partilhas. E o mantra que o Felipe trouxe hoje, ele fala de Ganesha. Ganesha, ele simboliza essa passagem do exoteísmo para o endoteísmo. Por quê? Vamos contar a história de Ganesha, que nós vamos entender a simbologia disso. Ganesha é filho de Shiva, um Parvati. Só que Shiva ia para os Himalaias, para as neves eternas, e ficava em meditação por séculos. Né? Lá no Monte Kailash, ele se recolhia lá e ficava, porque ele mantinha o universo nesse estado de meditação e contemplação profunda. E nesse período que ele estava meditando fora, o filho dele nasce, que é Ganesha. Só que ele não conhecia Ganesha, e Ganesha não o conhecia. Parvati falava para Ganesha que ele era filho de Shiva, mas ele não conhecia Shiva. E ele era um rapazinho de uns 15, 16 anos, né? Um dia a mãe dele se recolheu, e havia um palácio lá nos Himalaias onde Parvati morava. Parvati se recolheu no seu palácio e falou com Ganesha: olha, eu preciso ficar recolhida. Não deixe que absolutamente ninguém entre no palácio. Vigie para que ninguém venha perturbar. E Ganesha era um guerreiro. E ele se postou na entrada do palácio. E aí o que acontece? Shiva sai desse longo processo de meditação e vem caminhando para o palácio. Mas Ganesha não conhece Shiva. E aí Ganesha barra Shiva, não deixa Shiva entrar. E Shiva, para testar o próprio filho, ele não diz que é o pai. Ele começa a lutar com Ganesha. E Ganesha era um hábil guerreiro, com poderes divinos. Ele era um filho de Shiva. Só que ele estava lutando com o próprio Shiva. Então Shiva deixa ele cansar, lutar. E no fim, Shiva vai e corta a cabeça dele. Não se assustem, existe um sentido para isso. Corta a cabeça dele. Aí Parvati vem de dentro do palácio apavorada, vê que o Shiva voltou e que o filho está decapitado. Aí Parvati fala: Shiva, o que você fez? Você matou o nosso filho. Aí ele falou: não, eu matei apenas o que precisava ser morto. Aí Shiva chama os Ganas, que sempre o acompanham, e fala com eles: vá até a floresta e busca a cabeça do primeiro animal que vocês virem. E Shiva sabia que eles veriam um elefante. Aí eles vão lá, corta a cabeça de um elefante e traz. Aí Shiva vem e coloca a cabeça do elefante no corpo de Ganesha e ele retoma a vida imediatamente. E quando ele retoma e deixa que Shiva entre no palácio. O que isso significa? Isso é importante, essa percepção. A cabeça humana significa o ego, a mente, o mentalismo, o racional. Então, para você ver Deus, é preciso ser decapitado, é preciso que você perca o seu mentalismo, o seu mental inferior, a sua racionalidade. Entende? Então, quando coloca a cabeça do elefante, o elefante ele simboliza a mansuetude, a sabedoria. Então você ganha sabedoria. Você ganha o quê? A percepção. Então, quando Shiva muda a cabeça de Ganesha, de humana para de elefante, ele está mudando a percepção
que Ganesha tem. Aí ele percebe, esse é o ponto, que Shiva não tem que ficar fora. Que Shiva tem que ficar dentro. Aí ele mesmo conduz Shiva para dentro do palácio. Ou seja, quando nós atingimos a sabedoria divina, nós mesmos conduzimos Deus para dentro do nosso palácio. Nós não mais lutamos com a realidade. Entendeu? Ou seja, Ganesha, antes, ele era exoteísta, ou seja, ele via Deus como algo fora. Inclusive, porque a mãe dele falava que Shiva estava lá nos Himalaias. Como falam para a gente que Deus está lá no céu. Até que Shiva aparece para ele, ele não reconhece, claro. Porque não é aí o local de Deus. Então ele precisa perder a cabeça para poder ver que o local de Deus não é fora, é dentro. Então aqui existe também uma simbologia dessa passagem entre uma visão exoteísta para uma visão endoteísta. Então, nós precisamos realmente mudar as nossas percepções. E se for preciso decapitar as nossas cabeças, vamos permitir que elas sejam decapitadas com alegria. Porque as nossas mentes racionais, essa percepção que nós temos, tem que morrer. Tudo isso que foi construído em nós tem que ser demolido. Por isso que Sananda Jesus, vendo os seus discípulos admirarem o templo de Salomão, veja, mestre, que coisa maravilhosa, e todos acreditavam que Deus estava presente fisicamente dentro do templo de Salomão. Essa era a crença dos judeus. Então você não podia violar o templo nem com palavras, nem com gestos. Aliás, você tinha que fazer rituais de purificação muito sérios para entrar no templo, porque acreditava-se que Deus estava fisicamente, Yahvé estava fisicamente no templo de Salomão. Então os discípulos exaltam o templo de Salomão, ou seja, quando você vê Deus e Yahvé num templo fora de você, isso é um exoteísmo. E o que Sananda Jesus disse para os seus discípulos? Que seria a blasfêmia das blasfêmias. Ele poderia ser lapidado ali, naquele momento. Ele diz, em verdade vos digo, não ficará uma pedra que não seja derribada, se referindo ao templo. Em outro momento ele disse, eu destruirei esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí muitos pensam que ele está falando da ressurreição dele ao 3º dia. Não, ele está falando do processo trino de recondução ao estado divino. Os 3 dias são os 3 estágios, ou os 3 princípios, ou os 3 atributos fundamentais. Então veja como que nós lemos tão torto por linhas tão certas. Então é isso. Metanoia é mudança. Nós precisamos mudar a nossa percepção dessa tradição exoteógnica para a percepção enteógnica, porque Deus nunca esteve onde nós não estivéssemos. Ele é aquilo que somos. E qualquer movimento enteógeno é para nos trazer para essa percepção, seja por substâncias sagradas ou por métodos sagrados, por caminhos sagrados. É isso. Gratidão. Shiva Shambho. Sueli, vou me atrever a pedir a palavra. Tá ok, professor. Já ia Primeiro, passar, então, professor, vai.
primeiro agradecer essa aula, essas percepções que o Gaian traz com tanta maturidade, que servirá para nós todos que estamos nessa busca e que ficamos cegos, adormecidos, distante de Deus, buscando um velhinho nas nuvens, um cajado, ou então uma figura que seja bondosa, mas punitiva, que nos escondemos nos nossos malfeitos dentro dele, nos vestimos de culpas e de medo também. Então, essa parte que o Ganhar traz é assim, algo para não se perder nessa reflexão. Quando Baruch Spinoza fala da concepção dele de Deus, a percepção dele de Deus, ele mostra que Deus está em tudo enquanto há. É na fala de Baruch Spinoza. Mas quando o Gaian traz para um ponto mais importante, que eu acho que está para além das percepções religiosas, dos ritos, dos mitos, e apesar de a gente seguir essa liturgia religiosa, ainda por conta da própria ancestralidade, dos vícios das nossas famílias, e ele deixa assim uma lacuna muito aberta para a gente imaginar esse cenário da endogenia, e esse tema me traz que eu trabalho com plantas medicinais hoje. Eu estudo essas plantas, eu produzo medicamento, eu mergulhei nesses espaços e sem muita leitura de livros, mas pelas percepções ancestrais e dos mestres que nos acompanham. E naquela época, quando a gente estava aprofundando o estudo, aparecia plantas que o Gaian chama, que eram alguns pesquisadores falavam de plantas psicodélicas, efeitos psicodélicos, etc, etc. Na época, lá atrás, a gente falava de plantas demoníacas. E entre elas estava o maimê negro, quinaquina, estava a mandrágora, inclusive a mandrágora era a planta que Joana d'Arc estava descendo ela na caixa dos peitos, e os guerreiros que enfrentaram tremiam de medo, não pelo medo da Joana d'Arc da força, mas pela figura demoníaca que se apresentava naquela figura daquela planta. E assim apareceu tantas outras plantas, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, e lá vai. E o Gaian traz, por um outro caminho, por um outro viés, essas plantas que têm substâncias que acessam, de alguma forma, dentro do que a gente chama de o endo, que isso é que é fundamental. O endógeno, com relação ao exógeno, essa percepção de que eu sou o vegetal, eu sou o mineral e eu sou o animal, porque senão não tinha como interagir com essas condições todas se eu não tivesse em mim toda essa condição da natureza. Não é à toa que existe a leitura que é Spoia ou por voltas, o arquétipo físico construído para dar acolhimento a essas consciências que vêm de outras dimensões, ancorando no plano Terra, que tem em sua memorização, na compreensão da memória akáshica de quantas eras passando,
Aqui, quando ancorado na terra, e nessa dormência, nessa impercepção para dentro, mas indo mais para fora, como o próprio Gaia já diz, algumas substâncias te traz para esse mundo interior. E eu consagro a ayahuasca há 14 anos. E passou um tempo, muito tempo, eu consagrando a ayahuasca 2 vezes por semana. Hoje nós estamos fazendo o ritual de lua cheia 1 vez por mês, nessa percepção de preocupar-se com o estudo da planta, porque ela não só abre o campo acástico, ela também cura doenças da célula, que essa é provado. Então, ela não é só uma percepção de ver o barato, como muitos malucos já estão, e às vezes até associa a ayahuasca com outras substâncias. Eu não aconselho, eu falo, não. Quem quiser fazer, faça, eu não. E a gente vê do mesmo jeito como tem as bebidas sagradas lá, a jurema sagrada, com os povos originários. Mas o que Gaia traz uma coisa que é importante a gente perceber e ir aos poucos estudando, por isso que a gente está se preocupando em pesquisar. O Gaia traz o estudo do God, eu trago o estudo do McKenna. McKenna faz uma pesquisa imensa aqui no Brasil sobre a ayahuasca. Que pena que não se estudou outras plantas que mereceriam também ter essa leitura. Mas uma das coisas que eu vi e que foi importante também, trazido pelo Gaian para a gente refletir, é que ele fala das sombras. A bebida, uma vez consagrada, porque não se bebe o sagrado se consagra. E com todo respeito, ele não atua onde já está claro. Onde já está claro, está claro. Quando você já se percebe, não precisa chover, mas vai ter que trazer para aquelas regiões mais sombrias. Daí, essa linha de ligação com Shiva, que é fantástica, essa linha da lua, da lua minguante, né? E essa outra compreensão de que somos todos pontos da 3D, pontos da própria natureza, mas habitante de outros universos. E é nessa caminhada que talvez para a volta para casa precisamos desmanchar algumas crendices que foram colocadas ao longo das nossas existências aqui, e eu não posso ir muito longe, eu vou de Cristo para cá, porque é mais simples trabalhar um Novo Testamento do que aquelas visões mais de guerra, de Yahvé, com aquelas estruturas todas de perseguição, de massacres, etc, etc. E quando a própria figura crística diz que é pelo amor que a gente pode se transformar, não é se salvar não, porque como diz, salvar-se de quem e de quem. Ora, eu não sei se a gente precisa correr, se fugir de que demônio? Eu vou fugir dos meus demônios? Se eu mesmo criei eles? Como é que eu vou fugir deles se eu criei? A mesma coisa que eu não posso me distanciar de Deus se eu sou a própria figura divina. Se eu me considero aquela passagem de Sai Baba dizendo para uma pessoa, você é Deus, sou, você também é. A diferença é que eu já sei que eu sou. Você não sabe ainda, mas quando descobrir, vamos estar todos na mesma partilha, está tudo na mesma jornada. Então, meu querido irmão, eu acho que essa aula de hoje, essa partilha, ela vem de uma profundidade, porque ela não só trabalha o cientificismo do teu estudo, da tua pesquisa, das tuas leituras, mas principalmente essa outra percepção, que nem sempre está escrita nos livros,
porque a tua compreensão divina que não é transferível para ninguém. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti, mas esse Deus que habita em mim, ele é meu, na minha concepção, com os meus todos senões, com as vírgulas, com as minhas pequenez, com os meus rasteiros, mas confluindo para esse Deus maior, para esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, que não tem nada de vingativo, que não tem nada para a gente estar com medo ou temer, como tu mesmo disseste. Eu te digo, meu irmão, hoje eu ganhei a noite. Gratidão. Gratidão, professor, gratidão, Gaia, novamente. E a gente realmente teve uma explanação histórica, como diz o professor, científica, neurobiológica, foi tudo junto. Queridos, antes de passar a palavra para outros que queiram também fazer algum comentário, questionamento, aproveitando aqui para dar as boas-vindas aos que chegaram depois, né? Jorge, Madalena, Raimunda, não sei quem foi mais que chegou depois, Claudinha, enfim, sejam bem-vindos, Laureni, Luciana, e nós estamos aqui novamente trazendo a lembrança do retiro, se assim posso chamar de retiro, mas do nosso encontro, da imersão. Que tudo aqui que a gente está fazendo nas partilhas, imagine isso sendo feito 4 dias seguidos, em conjunto. É exatamente essa a proposta. E aí, em Interne C, no dia 2 a 5, em Iriri, abertas as inscrições, quem tiver no poder, que não deseja na disponibilidade, por favor, se inscrevam, porque o tempo está urgindo para que a gente possa fazer a organização. Então, está aí, mais uma vez, o lembrete do encontro. Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito do SESNA. Quem tem amigos, colegas que tenham interesse de participar do círculo, é só passar o link do formulário de inscrição, certo? E, consequentemente, a pessoa vai ser inserida no grupo e, consequentemente, vai poder receber o link diretamente. E aí, passo, então, para quem quiser fazer algum comentário, pergunta. Eu só queria falar uma coisa, antes de que, enquanto aqui as mãozinhas acendam, eu experimentei 2 vezes. E, logicamente, eu não ia fazer isso sem saber o que é que eu estava fazendo, né? Antes li um pouco, na época, realmente, era como foi dito aqui, acreditava-se que tinha um alucinógeno, mas pelas leituras que eu fiz antes de usar, obviamente eu sabia que já não tinha. Que, na realidade, essas plantas, elas têm as mesmas propriedades, as mesmas substâncias que nós temos no corpo. Olha que interessante. DMT, nós temos. Serotonina, nós temos. Acho que é melatonina também, sim. Me parece que ela tem, principalmente a ayahuasca, as outras não sei porque não são até proibidas no Brasil, né? A nem consigo falar porque trava a minha língua, a psilocibina, né? Eu travo a língua para falar esses nomes. Psilocibina. Psilocibina, pronto, ela é até proibida no Brasil, então é um fármaco que já está usando em transtorno, mas aqui nós não usamos. Mas, assim, se a gente parar para pensar só nesse aspecto, eu fico observando o seguinte, nós temos essas substâncias, mas precisamos usar de fora algo para estimular aquilo que nós próprios, esse corpo, que é o templo iniciático, porque, na verdade, o nosso corpo é um templo iniciático, ele, para ativar nossa pineal, para ativar todas as nossas glândulas que fazem contato com todas as energias, que, consequentemente, é que permite estar nesse estado, poder experienciar, né, uma vivência transcendental, aí a gente busca alguma coisa fora.
E aí essa pergunta eu sempre me fiz. E aí eu quero que uma delas seja comentada por você, Ganha. Porque na minha percepção, procurando saber assim, por que que essas substâncias, já que nós produzimos dentro, ela faz tanto efeito quando é produzida, quando é vinda de fora? Mas, como você bem disse, aí eu lembrei, quando você estava comentando, você falou das vibrações sonoras, eu lembrei também da dança. Biches, a derviches, é isso que é esse o nome. Aquela dança turca que eles ficam girando, 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 até que eles fazem também as conexões divinas. Lembrei também o que acontece na Umbanda, nas giras, né? Além dos mantras, como você comentou. Lembrei também, quanta lembrança, né? Você falando, é só relembrando, que eu aprendi, eu ficava sem saber muitas vezes o que fazer nas pessoas que estavam desencarnando. Evidentemente, eu como médica acompanhei tantos que, graças a Deus, a última década, eu não acompanhei ninguém mais, sabe lá por quê? No desencarne, só a distância. E aí eu ficava, o que que eu faço, o que que eu faço? Até que alguém me veio e disse assim, na hora, mantra. E eu aprendi Abhivunda Bashimaya. Então, eu ficava lá, Abhivunda Bashimaya, Abhivunda Bashimaya, que quer dizer Pai Nosso em aramaico. E aí, realmente, eu ficava naquele movimento. Eu lembro bem de uma menina que foi à distância, e a cunhada dela e eu ficamos, né, naquele movimento, mesmo à distância, vibrando para que ela pudesse. E foi tão em paz, foi uma das. A colega, que é cunhada da moça que morreu, me falou a coisa mais linda que foi o desencarne dela, de uma tranquilidade que todo o ambiente, estava todo mundo, logicamente, chorando, mas aquele choro silencioso. E, consequentemente, estou fazendo esses preâmbulos, né, até para trazer, sim, aí retomando a pergunta, seria isso. É o ego, né, que bloqueia. Ganha, me permita só fazer O um bloqueio. comentário, só um Só para comentário. finalizar, professor, só finalizando, a Para conclusão que poder. eu acho é que nós bloqueamos essa produção, não é que a gente bloqueia a produção, não, é porque a folha, me parece, ela tem uma outra substância que nós não produzimos e que faz com que essa substância permaneça mais tempo em ação, né, nesse tempo aí que nós temos que ocorrer. E a minha compreensão é que se nós não conseguimos manter pelas vias comuns, como mantra, meditação, até o silêncio mesmo, e precisamos dessas plantas, é porque, de fato, a gente bloqueou esse mecanismo. Eu acredito que tenha sido nosso ego. Pronto, professor, e depois eu passo para a Gaiane. É só para uma compreensão do que é que eu tenho em mim e o que eu tenho na natureza, porque eu sou parte dessa natureza. Tudo que tem natureza tem em mim. Todos os elementos que estão na natureza também estão no meu físico. Então, assim, quando nós nos colocamos a utilizar-se da ayahuasca ou de qualquer outra substância que não seja sintética, mas que seja da própria natureza, existe, ou mais ou menos, uma reatividade com o corpo físico. Uma diferença que eu queria trazer é que é ativado pela essa substância o fluido vital em algumas pessoas. E esse fluido vital, ele ativa-se de uma forma mais ampliada ou menos ampliada, depende da condição agora de viabilidade mediúnica de cada ser. Por exemplo, eu quando consagro a ayahuasca, eu não incorporo, todo mundo sabe que eu sou irradiado por uma consciência, mas quando eu consagro a ayahuasca, eu incorporo um beija-flor. E eu sinto o beija-flor e vejo as asas dele, as pontas das asas verde e azulada, e eu não estou louco. E nessa sala algumas pessoas já viram também isso. Então, não é que seja a minha consciência é,
do falcão ou da consciência extracorpórea, desse espírito que irradia esse corpo. Mas é uma experiência física, notoriamente, para a minha idade, 70 anos, as mãos viajar na velocidade de um ventilador, das asas de um beija-flor, todo mundo já viu isso. E como é que isso se comporta quando sai? Porque eu fico normal, sem nenhuma dor, sem nenhum... Parece que não aconteceu nada. E quando passa o efeito do DMT, porque é uma concentração maior, eu me sinto normal, sem cansaço, sem nada. Acontece que, quando eu não consagro a ayahuasca, eu sinto o mesmo efeito, com beija-flor, etc, etc, mas não com a mesma força. Não vejo a mesma força. Quer dizer, a ayahuasca parece ser um aditivo energético, talvez fosse assim. Mas as percepções que vêm acontecendo, estou falando de mim, tá certo? Estou falando de Falcão, não de outras pessoas. Porque cada mundo é um mundo. Mas de mim, de onde eu posso falar, eu posso dizer o seguinte, que tudo que eu consigo falar hoje, dos conhecimentos, veio muito dessas percepções astralinas depois que eu comecei a trabalhar com a ayahuasca. A memória ficou mais ativada, as lembranças, os assuntos, as conexões de temas. Tem surgido, eu tenho conversado com Gayan em algumas coisas que aparecem do nada, porque não era, por exemplo, a palavra Aldebaran, isso não era do meu calendário. Eu tive que perguntar, Gayan, o que é isso mesmo? E o Gayan me deu uma aula sobre o que era a estrela Aldebaran. E do mesmo jeito que vai aparecendo outras coisas, eu atribuo que essas percepções que vêm desses seres que eu acho que são legítimos, mas não tão necessários, quando você atinge uma maturidade. É como disse, eu consagrava 2 vezes por semana, hoje estou consagrando 1 vez por mês, num ritual de uma lua cheia. Então, era mais isso, Su. Eu acho que como a gente fisicamente está muito ligado, somos produto da natureza, produto desse meio, o DMT que está na planta está na gente, agora talvez ela tenha é como diz, um aditivo a mais, mas não vejo a alteração da consciência quando irradia teu corpo. O espírito que irradia esse corpo, ele já tem todas essas informações. Quando chega na dualidade, na 3D, é que fica meio confuso e que o DMT talvez auxilie nesse aspecto. Talvez o Gayan possa melhorar essa minha percepção, e foi bem boa a tua colocação para mim poder provocar o mestre também. Gratidão mesmo. E aí, Gayan, enquanto você fala, os demais que quiserem também questionar, é só levantar a mãozinha. Pois não, Cachorro. Então, Sueli, minha querida, vamos começar lá só pelaquela dúvida que você trouxe, né, na verdade, você falou dos derviches, né? Sim, é os derviches, mas é a tradição sufi, né? Então, tem a tradição do bailado. E é muito interessante porque, quando você gira com velocidade, você provoca uma força centrífuga. Só que, com esse bailado, eles usam a força centrífuga e tornam ela centrípeta. Então, eles provocam uma enteogenia através desses movimentos, né? E eles entram, de fato, em estados alterados de consciência, alteradíssimos, né? É uma coisa impressionante. Então, isso, de fato, é da tradição dos sufis, né? E o sufi está ligado ao Islã, embora não tenha nada a ver com o Islã, né? Mas está dentro da cultura islâmica, nasceu dos povos islâmicos, né? Então, vamos lá, essa sua pergunta, né, essa sua inquietação. Bom, eu não sou nenhum especialista nisso, né, mas eu acho que dá para trazer algumas percepções. Quando a gente estuda neurociência, existe algo que os cientistas chamam de rede neural padrão. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou seja,
As sinapses do cérebro, elas já têm um caminho pré-definido. Então, quando você está numa consciência ordinária, geralmente as suas percepções são vinculadas a um padrão dessa rede neural que te faz ver, entre muitas possibilidades de percepção, uma percepção pré-definida. E quanto mais você percebe daquele jeito, mais essa rede padrão se consolida, certo? Então, quando se faz a sinapse, já tem todo aquele caminho que faz uma interconexão com certas partes do cérebro. Córtex pré-frontal e não sei o quê. Tudo isso você sabe porque você, inclusive, é médica, né? Inclusive, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, por gentileza. Não, senhor, pode seguir. Então, o que acontece nos estudos que estão sendo feitos? E aí eu até trago aqui um psiquiatra brasileiro que está fazendo um trabalho maravilhoso, e não só um trabalho de estudo fora, ele experimentou nele, ele mesmo é o próprio laboratório dele, que é o doutor Wilson Gonzaga, que é conhecido como Wilson. Ele foi até morar na Amazônia para poder fazer estudos, então ele traz um conhecimento muito avançado particularmente sobre a questão da ayahuasca, né, e do DMT, né, dimetiltriptamina. Então, o que acontece? Existe algo aí que é maravilhoso. Você fala, por que então que nós não ativamos se nós temos essas substâncias em nós? Por causa dessa rede neural padrão consolidada e por causa de que, em consequência dessa rede pré-definida, isso estrutura o nosso ego, ou seja, a estrutura da nossa percepção de nós mesmos e nossa personalidade, certo? Aí o Dr. Wilson, eu vi ele numa entrevista falando sobre isso, ele fala assim, a ayahuasca é um disruptivo do ego, cientificamente falando. Por quê? Porque essa rede neural padrão, quanto as substâncias presentes nessa medicina sagrada entrem em atividade, ela desconstrói esse caminho e estabelece uma nova rede neural que acessa campos que antes não foram acessados. Entende, Sueli? E permite a fixação, né, porque tem os dendritos, né, que eles são como nervaturas que vão... Então, eles fazem toda uma rede fantástica ali que permite o fluxo, né, dessas substâncias a regiões, digamos, profundas do cérebro, né, regiões não visitadas ordinariamente, né? E por que ele produz a disruptura do ego? Porque o que faz o ego ser o ego é esse padrão de percepção cristalizada que nós temos de tudo. Quando isso se quebra, você perde o seu mundo conhecido. Entendeu? Por isso que muitas pessoas têm medo, às vezes, da medicina sagrada. Quanto mais apegada a pessoa é ao próprio ego e à personalidade, mais ela vai temer, né? Então, não sei se eu te ajudei. Claro, com certeza, você falou exatamente isso. Então, que os condicionamentos que levam à cristalização, que na realidade é rompido, né? Por uma ativação. Perfeito. Temos aí Laudemir. Gratidão, Gaian. E só para acrescentar, porque o Falcão fez referência a isso, e é verdade, esses estudos têm mostrado, eles atuam na glândula pineal, principalmente. Produz um efeito na glândula pineal, e nós sabemos que a glândula pineal é a antena cósmica, né? É a antena da metavisão, né? Então, ali tem uns cristais, chamados cristais de apatita, né? Que ali eles são sensibilizados, né? E aí produz, sim, uma percepção extrasensorial. Por isso que lá atrás, o Gordon Wasson, ele tirou, né, ele e a equipe dele, eles perceberam que não se tratava
de alucinação. Então, não era um alucinógeno, era um enteógeno, entendeu? Porque aquilo não é alucinação. Aquilo é simplesmente percepção de dimensões que não são percebidas ordinariamente na nossa rede neural padrão. Como ele desmancha a rede neural padrão, entendeu? Você visita quartos da sua casa que você não tinha visitado antes. Então, é cientificamente falando. Ou ver coisa no quarto que antes você não enxergava. Exatamente. Não, foi o que aconteceu comigo. Quando eu tomei, não senti nada, a não ser enxergar todos os quebra-mola que eu sempre não enxergava quando ia para casa. Eu voltei para casa enxergando todos eles. Aumenta a minha percepção. Tá bom, gratidão, Ganhando. Valdemir, querido. É sobre essa minha jornada, né, de consagrar ayahuasca, que às vezes eu comento com alguns amigos meus, e muitos ficam assim, olha, cuidado, né, isso aí é meio perigoso. Inclusive, uma amiga minha me mandou um vídeo do filho do Chico Anísio, descrevendo que o filho dele usou apenas 4 vezes a ayahuasca e, em um surto, foi mar adentro e morreu afogado, né? Aí ele está culpando a ayahuasca pelo surto do filho dele ter esse destino, né? Mas aí eu fui olhar os comentários, né, que ele estava falando, ele já vinha sofrendo de uma doença mental, né? Aí achou que a ayahuasca traria esse benefício para ele, né? E só que não teve o destino que ele queria, né? Esse melhorar do filho, né? Aí eu fico preocupado com essas pessoas que às vezes dizem uma coisa e às vezes não entendem. Como eu já ouvi de uma amiga que é psicóloga, né? Ela disse: você tá indo nessa, cuidado, isso aí é, é meio perigoso, porque você vai ter alucinações. Aí eu fiquei caladinho, não preferi nem dialogar mais, né? Nessa aí, foi para outro canto, né? Mas, recentemente também, eu consegui consagrar a ayahuasca, aí o mestre falou para todo mundo, né? E a gente, quando consagrasse, não se deitasse a partir de encher a bebida, né? Sentasse numa posição confortável e ou aguardasse a ayahuasca fazer esse efeito, né? Porque muita gente estava chegando, né? No caso, eu consagro aqui em Maceió, estava consagrando a ayahuasca e automaticamente já se deitando, para ver se a força vinha, né? E às vezes não vinha aquela força que era necessária para vir, as percepções que a gente pode ter durante esse momento. E aí a gente ficou meio assim, né? A gente tem que agir de acordo com os procedimentos. Então, para deixar a força vir, a gente tem que ficar sentadinho, observar o que está acontecendo. Permita, Branco. Me Sim, permita, Branco. Também tirar essa história de chegou a força e vem a força. Isso é pura ignorância. A força ou a potência que se dá para dizer que você entra em sofrimento ou entra em estágio outra, você pode consagrar a ayahuasca, não é a quantidade da ayahuasca que vai te dizer que você entra numa força, não é isso, não. É o teu estado e o objetivo para que você está fazendo. Não se pode fazer aleatório. Eu admiro muito o trabalho do Santo Daime, eu conheci o trabalho do Daime lá do mestre Vaides, do Céu do Cerrado, lá em Tocantins. Amei. Eu nunca fui em igreja do Daime, nunca. Eu sou xamã, trabalho com xamanismo, todo mundo sabe. Entretanto, o que eu vi lá no Céu do Cerrado é de uma benécia, de um amor, de um carinho, de um cuidado, de um zelo com o outro. Que eu digo, essa é a verdadeira razão de você trabalhar. E não importa se a pessoa está entrando na força, não sentiu a força, nada disso.
Porque a consciência que trabalha contigo e para além de ti, trabalha numa coletividade. Tu é só um instrumento de doação como eu disse, de fluido vital e de DMT, que vai auxiliar essas consciências que vêm de outras dimensões, que não produz o ectoplasma. Deixa eu te dizer uma coisa, lá em Tocantins mesmo, Sônia está na sala, ela pode confirmar isso. Uma das pessoas, quando eu cheguei lá, estava com uma dor de cabeça horrível, de não sei quanto tempo. E o mestre vai perguntou, Falcão, você poderia fazer alguma coisa por esse moço? Que ele já foi para tudo quanto é médico, não tem como sair. Vamos fazer uma vibração, fazer uma sessão de apometria e consagramos o chá. E colocamos uma pessoa que tem a teletética aberta lá para ver o que é que ela via naquela experiência. E o moço chamado Gero, um moço com quase 2 metros de altura, imenso. A gente fez o trabalho, ele ficou lá em repouso, e quando ele voltou do repouso, o mestre pergunta à mocinha, o que é que viu? E aí ela disse que viu ele todo acorrentado, quebrando as correntes, soltando as correntes. Resultado, até agora, já vai fazer 1 ano, esse moço está sem dor de cabeça. Eu vou atribuir isso a mim? Não. Eu vou atribuir isso aos amigos espirituais que utilizaram dessa experiência com esses atributos, que na nossa mão são parcos, para fazer uma intervenção até da memória akáshica histórica dessa consciência. Então, isso é a minha percepção, mas digo, entrar na força, deitado, sentado, olha, o chá, eu quando consagro, eu consagro ele com a liberdade de o que vier eu recebo. Se eu estiver no estado de espírito, como Gaian diz, para morrer, se você estiver no estado bom, você vai para um céu. Se você estiver no estado ruim, você vai para o inferno. É mais ou menos assim. Porque a ayahuasca você morre, viu? Você morre. Literalmente morre. Às vezes não consegue morrer. É isso aí. Gratidão, Ademir, pelo Deixa eu só comentário. o que o Aldemir falou, só antes de passar. Pois não. Só para te passar. Então, Aldemir, isso aí, o que nós vamos aqui trazer é estudo científico de médicos que estão trabalhando com isso cientificamente, estudando, né? Existem vários médicos e cientistas, pesquisadores que estão fazendo trabalhos muito profundos nessa área. Primeiro ponto, quem já sofre de algum transtorno mental sério, principalmente esquizofrenia, não deve fazer uso de ayahuasca. Porque, cientificamente falando, ele pode sim entrar porque o equilíbrio dele está muito frágil, né? Então pode bagunçar de uma forma que ele pode entrar num surto muito sério e não sair dele. Então isso é estudo, tá? Tudo que nós estamos falando aqui foi a partir de pesquisa de estudos muito sérios, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante que as pessoas às vezes não sabem. Quem faz uso de alguns psicotrópicos, alguns remédios, como esses remédios de depressão, ansiolíticos, eles bloqueiam o efeito do DMT. Então, por isso que às vezes as pessoas fazem uso e falam, mas não senti nada, não vejo nada, só passei mal, porque talvez não foi feita essa pesquisa prévia, porque segundo esses estudiosos, não se deve fazer uso quando você faz uso desses medicamentos específicos. Ansiolíticos, antidepressivos, não se deve associar, tá? Então, isso aí também é dados vindo de estudos de quem realmente trabalha com essa questão. Nós precisamos entender que nem todos estão prontos para fazer o uso, entende? Porque realmente precisa de uma predisposição interna, porque não é nenhum milagre, não é assim, vai resolver tudo, vai sarar tudo, não. Precisa de um certo comprometimento seu com o seu propósito,
precisa de um certo alinhamento interior, precisa de uma predisposição que esteja preparada para aquilo, né? Qual a sua motivação para fazer isso? Por isso que esses mesmos estudiosos, né, eles põem muita ressalva naqueles que fazem uso recreativo dessa substância. Muitas ressalvas mesmo. Por quê? Porque não existe um campo preparado, não existe uma condução adequada, né? Então é isso, tá bom, Laudelino? Gratidão. Queridos, nós estamos já, né, dentro do horário de encerramento, mas ainda temos Jorge, e depois de Jorge, eu vou passar para Claudinha e Laurini. Eu pedi a Laurini que fizesse o fechamento, porque você não sabia que você ia chegar a tempo, viu, Claudinha? E você faria a sintonia. Pode ser? Pronto. Então, Jorge, querido. Oi, pessoas, boa noite. É bem rapidinha a pergunta. Uhum. Dentro dessa forma, Gaian, que você trouxe, né, de uma narrativa construída inteligentemente sobre o temor a Deus, né, como uma ferramenta para controle, eu sempre ouvi que a semeadura é voluntária, mas a colheita ela é obrigatória. Então, como é que você vê ou não a aproximação entre essa colheita e esse temor? Porque eu vejo que as pessoas confundem um pouco a colheita com uma responsabilização de seus próprios atos, ao tempo em que a colheita é o castigo de Deus porque você isso ou aquilo outro. Então, poderia haver uma aproximação entre esse temor a Deus construído e essa outra questão da semeadura e da colheita, ou foi apenas uma viagem aqui da minha cabeça? Ô, Jorge, meu querido, que percepção inteligentíssima. Não, não foi viagem da sua cabeça, não. E que bom também que nós saímos um pouco da questão e voltamos cá para essa questão dessas percepções, né? Sim, o que acontece? E aqui nós vamos falar com todo respeito, né, em relação ao Espiritismo, porque essa visão vem do Espiritismo. Essa frase que você disse aí é jargão corrente dentro do Espiritismo. Os mesmos critérios impostos pela tradição católica, ou pelo processo que nós chamamos de igrejismo, ela também acabou passando para o espiritismo, porque a maioria dos espíritas eram católicos de longa data, diria mais, de longas vidas, né? Então, é o mesmo medo, só que com a nova roupagem, né? Antes você tinha o medo do castigo direto de Deus. Aí você ficou um pouquinho mais inteligente e percebeu que isso não era dessa forma. Mas o medo está introjetado. Aí você vivencia o controle, ainda pelo fator do medo, só que o medo agora vem da colheita maldita. A sua semeadura é livre, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai te proibir, não. Mas você vai ter que colher, sabe? E que é, Jorge, um entendimento muito equivocado, ou melhor, distorcido, do que é realmente a percepção do karma. Porque essa visão do karma, ela vem da cultura védica. E não é exatamente isso, entendeu? De ação e reação. Isso tira da mão de Deus, mas coloca na mão da natureza. Ou seja, Deus não vai punir, mas a natureza vai te punir. Porque o que você semeou, você vai ter que colher. Entende? E não é isso. Nós não temos muito tempo para aprofundar nisso, mas tem muito a ver com estado frequencial. Se você comete um ato num estado frequencial, você mantendo essa frequência, você vai sofrer uma reatividade em alinhamento com essa frequência. Contudo, se você, por qualquer transubstanciação
você transmuta aquela frequência e entra em outro estado frequencial, você não vai ser atingido por essa linha frequencial na qual você não está mais, entende? É por isso que lá na tradição védica se diz que isso é figurativo, quando você bate palmas para Vishnu no altar, você muda as linhas da palma da sua mão. O que ele quer dizer? Quando você muda a sua frequência e estado consciencial, você muda o poder reativo que está presente numa linha frequencial a qual você não está mais presente. Entende? Então, essa visão é uma visão que só transfere a questão do temor para outra fonte, mas é o mesmo temor. E quando você age, deixa de fazer determinadas coisas apenas por medo, isso não é legítimo, isso não tem valor nenhum. Né? Só é verdadeiramente bom e promove o bem aquele que é bom e promove o bem sem perceber que é bom e promove o bem, porque faz parte da natureza dele. E que nada está esperando colher, nem de bom, nem de ruim, e nem preocupa com colheita alguma. É o semeador de Jesus. E o semeador saiu a semear. Ele nem olhou para onde que a semente está caindo. E depois que ele semeou e foi embora, e nunca mais voltou naquele campo. Entende? Então, não se preocupa com o resultado. Né? Então, muito boa essa sua visão, viu, Jorge? Muito interessante. Mas sim, o medo continua do mesmo jeito, só mudou as roupagens. Gratidão, viu, meu querido? Gratidão, Jorge, mais uma vez a todos aqui presentes, e eu passo agora para a Aureni e Claudinha, para fazer o fechamento, que tenhamos depois uma noite de paz e outras dimensões. Claudinha, Laureni. Laureni? Então, Claudinha, Laureni acho que se afastou. Você faz o fechamento, então, completo, dentro das suas possibilidades. E você chegou depois, né, então. Boa noite. Então, essa partilha do que deu para eu ouvir, eu lembrei muito de Gandhi, né? Porque Gandhi, ele não foi para o lado cristão, ele foi para o ser crístico. Deixa eu ver aqui minhas... Então, nós vivemos, quem aceita, né, viver a metanoia, ou com ayahuasca, ou sem ayahuasca. A gente precisa estar dentro de nós. Eu fiz uso uma vez, e hoje eu talvez tenha compreendido que eu não senti nada porque eu faço uso de medicamento para controle da pressão. Talvez tenha sido isso. Mas me fez também lembrar, quando eu era criança, tinha um rapaz aqui na cidade que fazia uso da maconha. E todo mundo tinha medo dele, né? E eu ficava curiosa. E uma vez eu perguntei para ele por que as pessoas tinham medo dele e por que ele usava maconha e o que era maconha. E aí ele falou que era uma erva que quando ele queria fazer alguma coisa para aprender, ele fazia uso para abrir mais a mente. E aí eu disse, por que as pessoas têm medo de você? Se você vai ficar mais inteligente. Ele disse, eu não sei, porque as pessoas têm medo de mim e temem. E hoje eu sei,
porque quando ele abria a mente, ele ficava mais esclarecido, as pessoas tinham medo do que estava saindo pela boca dele. Das coisas que ele sentia e do que ele falava. Eu acho bem, é um assunto que é bem interessante, para que a gente também não fique falando besteiras, achando que quem faz uso vai fazer isso ou aquilo, ou que vai, né? Esse caso do chicanismo foi um fato, mas a gente não vai achar que tenha sido isso. É como o Gaian também falou, uma pessoa que já vem com um problema psicológico, lógico que ele não pode estar fazendo uso de uma coisa que vai, né? Então, é isso. E vamos para a nossa sintonia. E eu voltei, quarta-feira eu estou com força total aqui, viu? Sintonia navidiana. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. Quarta-feira vamos estar todos aqui reunidos. E vamos vibrar para estar também em Iriri. Exatamente, Claudinha. Tem uma corrente para frente. Por favor, os que já têm isso definido, já se inscrevam, por favor. Tá certo? É isso, querido.